Então, mais um RaizCast, sexta edição, e a nossa gravação está sendo feita em dezembro e o programa hoje, dia 10 de janeiro, entra ao ar. Então nós estamos com 2023 adivinhando o que vai acontecer. Já tivemos festa de final de ano, já tivemos a aula inaugural do programa, né, do Mentor Raiz. E estamos trazendo aqui mais uma convidada. Esse ano nós iniciamos com jovens, né? Nós começamos com 2 jovens no início. E vamos lá entrevistar agora a Linda Krebs. Acertei o sobrenome? Krebs. Krebs. Linda Krebs. Então tá, Linda Krebs, se apresente, por favor. Muito obrigada, Rodrigo, pela oportunidade de estar falando no RaizCast. Eu sou Linda Krebs, mais conhecida, como Linda Krebs, mas meu nome completo é Linda Inês Rodrigues Krebs. Bem difícil, bem diferente. Eu tenho 24 anos, atualmente eu moro em Santa Maria, mas eu sou natural de São Vicente do Sul, mas me criei em Caciqui, então eu sabia que era Caciqui, então é São Vicente do Sul. Eu sou natural de São Vicente, mas eu me considero uma caciquiense, e não uma vicentense, mas de naturalidade sou de São Vicente. Eu moro em Santa Maria desde 2019, mas já considero Santa Maria minha cidade. Gosto, eu também posso dizer que Santa Maria eu adotei, adoro, embora todo mundo sabe que sou de Quaraí, sempre falo muito bem da questão de Quaraí, mas Santa Maria, para mim, é uma grande cidade pequena, né? Uma grande cidade porque ela tem tudo e, ao mesmo tempo, é uma cidade do interior com uma calma, coisa que só Santa Maria tem. Eu sou apaixonado por Santa Maria. Mas vamos lá, então. Nós queremos conhecer... Vamos falar, antes de nós entrarmos na questão da tua profissão, vamos falar como é que era a Linda no colégio. Falando em colégio, tinha muito bullying pelo nome Linda? Ai, bastante. Bastante. Infelizmente, no tempo do colégio eu não era bonitinha, então era a Linda que era feia, isso me magoava bastante, mas superei, depois fiquei bonita, dei a volta por cima. Deixa eu fazer uma pergunta, isso é uma coisa muito importante, porque quando nós estamos falando de empreendedorismo, carreira, subir, diferença, o que tu sentia, o que para isso é essa diferença? Então tu tinha, porque todos nós teve bullying ou por algum apelido, alguma coisa aconteceu. O que foi para isso que te fortificou nesse caso? Eu, graças a Deus, os meus pais. Os meus pais foram o meu maior alicerce e construíram, a minha educação. E falando agora de empreendedorismo, foi desde o colégio. Eu sempre fui uma pessoa que nasci com a vontade de empreender, só que naquela época a gente nem sabia o que era empreendedor, né? Então, desde o colégio eu fazia pulseirinha de miçanga naquela época, vendia de porta em porta, aprendi a fazer crochê, bordava guardanapo, pintava guardanapo, vendia. Então eu sempre tive a vontade. Era uma necessidade ou era um complemento de renda da família ou era uma vontade tua, uma necessidade para ter o teu dinheiro? Era uma vontade minha. Eu gostava de artesanato, eu participava no colégio, eu sempre estudei em colégio público, né? E sempre tinha de manhã, eu estudava de tarde. Eu não sei se é o teu caso em Caciqui, mas em Quaraí eu estudava em colégio público e não tinha outra opção. Não tinha dinheiro, mas também não tinha outra opção se quisesse. Eu não tinha dinheiro, tinha colégio público na época, quando eu era criança, até queria muito usar uniforme, aquela coisa de criança, né? Mas eu não tive oportunidade, né? Meus pais naquela época não poderiam me colocar numa escola particular. Então, era uma vontade. Meu pai nunca me pediu. O sonho da gente olhar, né? Colégio, nossa, um colégio particular tem uniforme, tem a pastinha. E a coisa que eu mais olhava, quem me conhece nas histórias sabe que eu sempre fui sonhador e sou sonhador. Eu sou muito. Por causa da questão dos Estados Unidos. Então, hoje... Cada 4 meses eu faço uma viagem internacional e uma das viagens é para os Estados Unidos. Eu me recarrego em Nova York. Então, por quê? Porque eu olhava muito filme. E falando em colégio, eu nem tinha condições dos meus pais pagar, e menos ainda, Quaraí não tinha. Mas eu olhava nos filmes que eu achava tão legal os escaninhos, os armários que os alunos tinham aquilo ali de guardar. Sim, eu também achava. Aí hoje eu vejo meus filhos indo e digo assim, poxa, olha só que legal, estou proporcionando isso a eles, que era um sonho que eu tinha, que eu olhava na TV. E toda vez hoje que eu chego em Nova York, assim, eu vou num lugar de algum filme, alguma coisa. É um sonho também. E vou te dizer que esse ano também eu realizei um dos grandes sonhos que está na minha lista. Eu peguei a bicicleta em Londres, fui de bicicleta eu e Dona Jaque até lá Notting Hill, e eu fui na frente da porta. Para quem tá ouvindo aí não entendeu o que é Notting Hill, é o filme. Já viu o filme? Notting Hill? Um lugar chamado Notting Hill? Sim. E tem a porta azul do filme, eu fui lá bater minha foto, realizar e sonhar daquilo do filme. Então, sempre fui sonhador disso, isso que me faz recarregar bastante. Então,
como empreendedora, porque nós estamos falando, tu não falou a profissão, acho que primeiro fala a profissão das pessoas para nós entendermos um pouco. Eu sou corretora de imóveis há mais ou menos 2 anos quase. Iniciei a profissão em 2021. Em 2021 eu iniciei na carreira de corretora de imóveis. Tu viu, 2021, e agora nós vamos entrar em alguns detalhes. Então, 2021, nós estamos falando agora início de 2023. Mas olha só, então corretor, por que eu falei isso para as pessoas entenderem? Porque o empreendedorismo não está na questão do criar negócios, apenas criar negócios. Eu vejo, e aí os corretores hoje precisam acordar para esse detalhe, o diferencial que eu falo. O corretor, ele trabalha com sonho, o corretor, ele pode proporcionar muitas coisas diferentes, fazer negócios diferentes, ter a liberdade, até porque o corretor, na maioria dos casos, não tem salário, né? Ele tem que buscar dentro de si. Então, ele tem que empreender, ele tem que... É a mesma coisa que eu digo o vendedor. O vendedor, eu tenho uma frase, até eu estou montando uma palestra, que a palestra é isso. O vendedor é o único funcionário que pode ser empreendedor. O que tu entende nessa frase? Vou te botar em xeque aqui no programa, e não tem corte no programa. O que tu entende por essa frase? Vamos ver. Cada pessoa tem um entendimento, não te preocupa com isso. O vendedor é o único funcionário que pode ser empreendedor. Eu entendo que nós temos o poder de fazer o nosso salário. Então, quanto mais eu produzir, quanto mais eu me dedicar, mais eu posso aumentar os meus ganhos e eu posso empreender com isso. Exatamente, a frase é essa, porque as pessoas, o vendedor, ele é um empreendedor, porque através o salário, o ganho está na capacidade, no desenvolvimento, no foco de determinação dele. Bem, então quer dizer que a minha frase ficou boa, viu? A minha palestra vai ficar boa, dá para interpretar bem. Interpretei super bem. Falando sobre isso, então, como veio, tu já falou que tu fazia isso ou aquilo, vendia daqui, né? Como veio a questão de tu vir para Santa Maria? É uma história. Vamos lá, nós estamos para isso. Então, eu sou filha única, né? Meus pais... Olha, o outro entrevistado, o Camargo, era filho único. Eu falei para ele, isso não é bom. E ele disse, não, depende da visão. Eu digo, não, é bom porque eu também sou filho único. Qual a tua interpretação de filho único? Vamos ver. Olha, a gente é sozinho, né? Mimado. Ah, sim, mas eu não tive... Não. Filho único mimado, toda a atenção é pra ele, daí ele se torna um pouco de egoísta. Aí ele se torna um pouco egoísta, eu tô falando de mim. Sim. Tu te torna egoísta, por mais que tenha os problemas que eu tive daí a questão da relação, do pai, da história, que todo mundo que me acompanha, se não acompanha, olha o vídeo lá. Eu aprendi cedo, eu acho que isso foi bom, aprendi nas dificuldades, aprendi cedo. Eu também. Mas o filho único, ele se torna um egoísta, e quem tem o privilégio de ter pai e mãe, até manter um pai e mãe, eu acho que o filho único, ele demora a aprender a questão essa do egoísmo. Por isso que eu sempre digo com as pessoas, vai ter filho, eu digo, olha, tenha 2 no mínimo, porque e vou te dizer, um grande problema que vai mais lá pra frente. No meu caso, meus pais se divorciaram, meu pai faleceu agora há pouco, mas tu tem um problema que quando dá problema de saúde, a única problema... É isso que eu falo, e aí o só peso eu. vem. E o peso vem, né? Porque a gente é sozinho, né? Não tem um irmão pra correr, pra ajudar. Não, ajuda. E nós não estamos falando financeiramente, não é isso. É questão de apoio, emocional. Exato, tem tudo isso e é muito complicado. Então ficou aqui, hoje nós pegamos também uma dica então para as pessoas, não tenha um filho, tenha no mínimo pra dividir, 2. né? Não tenha 4 que nem eu tenho de louco, porque eu já vou dizer que é louco ter 4 filhos, que o mundo tá desse jeito, é complicado. Tá caro? Ter 4 filhos não é não, barbada. e vou te dizer que a questão não é o caro, óbvio, né, que eu fiz agora há pouco um vídeo do boleto que eu terminei de pagar o colégio da número 2. Mas o problema maior é o mundo do jeito que anda, né? E tu com 4 a preocupação de tudo que acontece. Dá conta, né? De ensinar e conversar. Antes eu falava para as pessoas, mas hoje eu digo, olha, 2 tá bom tamanho. Eu sou filha única, realmente toda atenção, todo amor, tudo foi para mim. E isso meus pais foram impecável, amor, educação, em tudo. E como que eu vim parar em Santa Maria? Eu trabalho desde cedo por opção, meu pai nunca me faltou nada, mas eu sempre tive a vontade de ter as minhas coisas, de conquistar as minhas coisas, porque meu pai me dava tudo, mas não o que eu almejava, eu sempre almejei mais. Sim, dentro do possível ele te entrega ali e tu vai buscar mais que tu quer. Eu fui buscar mais, né? Então, eu terminei o colégio com 17 anos e 17 anos a gente tá indo pra faculdade, fazer provas, Enem.
E eu optei naquela época, porque eu sabia que meu pai não tinha condição de me bancar em Santa Maria, eu fui trabalhar. Eu já trabalhava. Então eu comecei ali fazendo cabelo, fazendo maquiagem, de casa em casa, assim, quem postava no Instagram, no Facebook. E o pessoal me procurava e eu fazia maquiagem, cabelo. Depois eu tive uma oportunidade de trabalhar numa rádio lá, que foi meu primeiro emprego. O seu Darcy me deu uma oportunidade sem eu ter nenhuma experiência. Depois eu trabalhei em... Como tu chegou ao seu Darcy? Eu Network? Network, porque eu era soberana da minha cidade e eu sempre gostei de falar, eu sempre fui muito comunicativa. E o vice-prefeito da cidade conversou com o seu Darcy e disse, essa guria daqui um pouco pode fazer um programa, ela é bem divertida, gosta de falar, comunicativa. E o seu Darcy me convidou para conversar lá com ele, eu aceitei a oportunidade. Foi aí que começou no meu meio de trabalho, assim, minha veia. Comecei na rádio, depois de um tempo eu pedi para sair porque eu tive uma outra oportunidade. Fui trabalhar num jornal, fazia toda a parte de imprensa, sem também ter muito conhecimento, mas eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de aprender e eu sempre vou procurar, eu vou e dou a cara a tapa, como dizem, né? Depois do jornal, eu comecei a trabalhar numa farmácia, que foi aonde eu finalizei o meu mercado de trabalho lá em Caciaqui. Eu trabalhei por 2 anos nessa farmácia e eu aprendi muito com essa empresa. Só que naquela época, meus pais eles já eram separados, meus pais também se separaram, mesma coisa aqui com os teus. E eu fiquei sozinha com meu pai. Meu pai ele tem uma doença, que é uma ataxia cerebelar, que reduziu os movimentos dele. Então, ele é uma pessoa com uma deficiência e exige bastante atenção. E eu escolhi ficar com meu pai, ajudando meu pai. E a minha mãe foi embora. E eu tive que assumir uma casa com 17 anos, na verdade, eu comecei a assumir uma casa, né? Antes de eu entrar na farmácia. E então eu tinha que cuidar de casa, ajudar meu pai. Eu resgatava cachorros naquela época. Eu amo animais, é uma paixão que eu tenho. Eu resgatava animais naquela época, então eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar de uma casa, eu tinha que ajudar meus pais e os animais. E eu também namorava. Eu namorei quase 7 anos na época, né? Antes de eu vir pra cá, eu tava completando quase 7 anos de namoro. Então, eu era uma pessoa muito sobrecarregada pra pouca idade que eu tinha. Quer dizer, quando tu fala namoro, a dona Jaque diz que eu sou um 5º filho dela, é isso que eu só incomodo? Não, naquela época era bem namoro mesmo. A gente, cada um tinha sua casa, era mais final de semana. Não, mas eu digo, o homem diz que só atrapalha, incomoda, segundo as mulheres, né? Que é mais um que tem que ter cuidado. Não, ele não atrapalhava, a família dele era maravilhosa comigo, assim, foi uma segunda família, maravilhosos mesmos, eles não atrapalhavam. Então foi mais um apoio pra ti naquele momento lá. A família dele foi um apoio pra mim, naquele momento foi. Então, né, eu tive que amadurecer muito cedo. Com 17 anos, mais ou menos, eu tive que virar uma dona de casa. E eu assumi todas essas responsabilidades. E chegou no momento que eu percebi que eu estava entrando numa depressão, né? Eu tive o start, que foi em janeiro de 2019. Eu tive uma decepção, eu já tinha terminado meu namoro, enfim, tive uma decepção bem forte. Que daí eu cheguei em casa e disse pro pai... E a minha mãe tinha retornado pra ir pra casa, pra me ajudar, por eu estar, né, com essa estafa muito grande. Minha mãe maravilhosa, hoje em dia ela que ajuda meu pai. Uma pessoa, assim, ó, incrível. Sem ela, não teria como eu estar aqui onde eu estou hoje. E meus pais agora são grandes amigos. E... É um belo exemplo, né? Que geralmente os casamentos terminam, fica aquela coisa um pra cada lado, não se conversa, não faz. Não, meus pais são grandes amigos agora. O meu pai, ele faleceu tendo outra família, tudo, o pessoal acompanha vendo as histórias ali. E eu vejo que isso é muito legal, né? Quando pós um casamento, porque essa amizade entre os pais, né? Tanto é que tu tá falando aqui, quem ganha com isso é o filho, né? Porque é muito legal, na verdade... É poucos casos que a gente consegue ver nesse sentido que você torna um amigo, né? Ainda mais a tua mãe hoje vir para apoiar teu pai pelo caso da doença. Ela ajuda meu pai, porque se não fosse ela, eu não conseguiria vir embora para Santa Maria. Então, né, nesse janeiro de 2019, eu dei, assim, ó, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Cheguei em casa chorando pro meu pai, e eu disse, pai, eu preciso ir embora de Caciaqui, eu preciso sair daqui. Eu nunca te pedi isso, mas eu preciso da tua ajuda para eu fazer uma faculdade, eu vou estudar agora e eu vou conseguir. Então, o motivo, eu vim para Santa Maria para fazer nutrição. Eu fiz 4 semestres de nutrição ali na UFN.
eu acabei saindo no meio do caminho, né? Foi quando eu encontrei a profissão que mudou minha vida. A corretagem, ela mudou a minha vida. Sem ela, eu não conseguiria nada do que eu tenho agora. Como aconteceu isso? Como que aconteceu isso? Então, vamos voltar na linha do tempo. 2019, né? Tenho o start, vim embora para Santa Maria, pedi ajuda pro meu pai, e ele sabe que eu jamais pediria algo se não fosse para eu me dedicar muito, e durante os 4 semestres eu me dediquei muito, não rodei nenhuma cadeira. Mas abandonou. Porque eu acredito muito em Deus. Eu sou, assim, ó, Deus pra mim é acima de tudo. E Deus sempre foi muito bom comigo. Apesar de eu ter tido coisas que eu passei na minha vida que foram difíceis, sempre Deus me ajudou. Quando eu estive em depressão, né, com a farmácia, enfim, por estar muito sobrecarregada, foi Deus que me tirou disso e me deu a luz de vir para Santa Maria, né? Então, meu pai não poderia mais pagar a faculdade para mim, e ele me disse, tu tem 2 oportunidades, minha filha. Quer voltar para cá, para casa do teu pai, que eu te ajudo, ou tu arrumar um emprego e tu tentar te manter aí. E eu, óbvio que eu vou me manter, eu vou dar meu jeito, porque eu sempre... Daqui eu vim, daqui eu não volto. Eu não volto, de jeito nenhum, eu vou trabalhar. Daí comecei a procurar emprego ali na internet, e tinha uma empresa, né, automobilística, não vamos citar nomes, né, uma empresa automobilística que tava com vagas abertas. E eu fui lá, fiz todos os processos e tava passando, porque nessa empresa era com processos seletivos, prova, psicológico, todas as etapas. E uma amiga minha trabalha na recepção desta empresa, e eu tava conversando com ela, dizendo que eu tava desesperada, que eu precisava de um emprego. E eu sempre fui uma pessoa muito honesta, assim, eu não preciso esconder quem eu sou, o que eu preciso. Sempre fui muito transparente com todo mundo. Na verdade, então, só para corrigir, eu falei, eu abandonou, cobrando. Na verdade, tu não abandonou, teve que sair pela dificuldade financeira. Isso, eu tive que abandonar. Naquela época, pra mim... O abandono foi por a dificuldade financeira. Vou ter que trabalhar, não vou poder seguir a faculdade, não tenho o que fazer. E pra mim, aquilo ali, eu tava assim, ó, naquela época eu estava arrasada. Porque meu maior sonho era me formar na nutrição e eu queria entrar pras Forças Armadas. Eu sempre almejei isso. Eu queria ser militar. Então, eu tive o privilégio, graças a Deus, quase 10 anos, né? Olha, é muito legal mesmo. É muito, assim, eu sou apaixonada, né? Claro que veio uma outra paixão que fez eu não querer nem voltar. Tive a oportunidade de voltar para nutrição, mas a corretagem veio para mim, ela foi para mim. Na verdade, tu não tinha descoberto ainda que o teu dom era na questão da venda, né? Eu não sabia isso. Isso foi surreal. Então, eu tava na recepção dessa empresa e uma amiga minha me disse, por que tu não vira corretora? Foi Deus, naquele momento, que enviou foi Deus pra ela falar aquilo pra mim. E eu, corretora? O que faz corretora? O que precisa fazer corretora? Onde que eu consigo pra virar corretora? É bem assim, né? Tem que fazer um curso. Pesquisa na internet como é que tu vira, porque eu tenho uma amiga minha que virou e que deu certo. Eu acho que é super teu perfil. Fiz a entrevista, fui pra casa e já fui pro Google. Como virar corretora. E aí eu lembrei que eu conhecia um amigo meu que trabalhava como corretor em uma determinada empresa, que foi onde eu comecei. E aí eu mandei uma mensagem, olha, cara de pau, né? Mandei mensagem pro dono da imobiliária. Como que eu faço pra fazer parte da tua... Como tu conseguiu o contato do dono? Hã? Como tu conseguiu o contato? Internet, Instagram. Pesquisei, comecei a seguir, busquei, chamei ele no direct. Como eu faço para fazer parte da tua equipe? Ele me respondeu, me manda teu currículo. E isso era numa segunda-feira. Uma sexta-feira. Isso era numa quarta, na sexta-feira eu mandei mensagem para ele. E ele, segunda-feira, tu pode fazer uma entrevista? E eu, claro. Fiz a entrevista, fui super sincera, disse que eu não tinha o curso, mas que eu... faria o curso e que eu daria todo o meu melhor para aprender como ser uma boa corretora. Ele me deu a oportunidade, no outro dia eu já estava trabalhando. E aí foi a minha virada de chave, que a corretagem entrou na minha vida, sim, e cada vez mais eu me apaixono por essa profissão, por ajudar os meus clientes, por conhecer pessoas novas, e assim, ó, é uma coisa linda. O que é esse termo lindo, ou é nome ou é termo? Olha só, o que desse tu falar o corretagem, qual história que tu lembra assim que é mais marcante hoje? Porque como eu falei, nós estamos falando de sonho das pessoas, muitas pessoas, né, juntam uma vida inteira para um imóvel. Qual foi a passagem mais assim que tu mais gravou nesse pouco tempo que tu tem
Eu tenho uma história que eu até postei nas minhas redes sociais, que me conectou com alguns outros clientes por eu ser verdadeira em falar sobre essas histórias, mas posso contar outras, porque tenho diversas que me marcam. Já ajudei uma mãe a encontrar a casa dos sonhos e levar os filhos para fazer essa surpresa, que era um presente para eles, ter uma casa, sempre morar em um apartamento, e aquele momento ser assim, ó, marcante e maravilhoso, porque tu ajudou uma família a encontrar o lugar dos sonhos. Outra história que me marcou também foi um casal que eles queriam uma determinada casa, me passaram as características e eu procurei a casa, e nós já tínhamos visitado todas as casas daquele bairro e eu fui bater onde não tinha placa, as casas não estavam para venda, e eu consegui uma casa que ela não estava para venda, e foi a casa que eles compraram e estão realizados. E cada venda... Nesse ponto aí, tu conta que tu bateu numa casa que não estava para venda, vem aquele termo que nem tu falou quando tu procurou o proprietário, né? Cara de pau, né? Cara de pau. E isso é muito importante para as pessoas entender, para quem é para vendas, quem tá... A cara de pau, falar bastante, isso são... Porque muitas pessoas dizem, eu quero ser vendedor, por que eu melhoro isso, como é que eu faço? Um dos segredos está aí. Coragem, cara de pau, conversar, conquistar, levar confiança, falar a verdade. Falando sobre isso, qual tu acha que foi um dos clientes que tu sentiu? E eu me lembro, acho que o dia que nós encontramos, que eu dei a mentoria para ti lá, tu me falou de um cliente que, inclusive, hoje as compras é tu que faz toda a gestão. Por que isso? Pela confiança. E ele tá no exterior. Eu vou até falar, ele vai ficar muito feliz, porque ele é um amigo e cliente. E a primeira compra dele foi logo no início da corretagem. E hoje ele confia muito em mim, todas as compras que ele faz é comigo. Ele mora no exterior, mas eu demonstrei para ele que tudo que eu estava fazendo era para o melhor dele. Tudo que eu pensava era como se também fosse para mim. Então eu queria que a escolha dele fosse a melhor. Então eu tenho a confiança desse cliente. É uma coisa assim, muito, muito importante, muito legal. E toda vez que eu vou fazer uma venda para ele, eu tento fazer como se fosse a primeira. Porque a primeira eu tentei mostrar para ele o quanto eu merecia a confiança dele. O quanto eu merecia a confiança dele, que ele me deu esse privilégio de ter a confiança dele. E depois que tu tem a confiança de alguém, tu tem que tratar aquilo como uma joia. Porque se tu perder, ela nunca mais volta. Isso é uma coisa muito importante que tu tá falando para as pessoas entender. E eu vejo, e eu sempre digo, para te colher, para te estar na sombra, né? Para poucas pessoas conseguem estar na sombra. E como é que tu chega à sombra? Porque o sol nasceu para todos, todo mundo fala, né? O sol nasceu para todos, o sol nasceu para todos. Mas a sombra, ela é para poucos. Por que a sombra é para poucos? Porque tu tem que plantar, tu tem que trabalhar nela, tu tem que, todo um tempo para ela florar, para te poder aproveitar a sombra. E as pessoas hoje, principalmente os jovens, são muito imediatistas. Eles querem um resultado amanhã. Se não der resultado amanhã, eu desisto. Eu faço outra coisa, isso aqui não dá. O que tu vê essa diferença? Porque nós estamos falando aí 2019, tá nessa corretagem, né? Não, eu vim para Santa Maria em 2019. Tu veio em 19, corretagem 21? 21. Nós estamos falando de 1 ano e bem pouquinho. Então, em 1 ano, bem pouquinho, tu me disse que já conquistou a tua casa. O meu apartamento foi, claro, com a ajuda do meu pai. Eu tive essa oportunidade, né? Então, meu pai me ajudou a comprar meu primeiro imóvel, mas já consegui comprar o carro. E tá tocando e conseguiu essa tenho a independência, né? Hoje em dia só eu, graças a Deus, eu não preciso da ajuda do meu pai, ele já me ajudou muito. Foi principalmente na compra desse imóvel, que é onde eu moro hoje, foi o principal. Mas hoje em dia eu tenho a minha independência, que pra mim isso não tem preço. Tu ser independente é maravilhoso. Pode fazer o que quer, né? E aí a gente acha que quando tiver independência, eu vou gastar dinheiro pra tudo. Aí que tu gasta menos ainda. Capaz. Aí que tu sabe o valor da coisa. E uma coisa que a corretagem tu tem que ter é uma organização financeira.
Não adianta tu pegar um dinheiro e Não achar... existe salário, né? E tu tem a ilusão que recebeu um valor e... Tu tem que ter uma boa organização, tu tem que pegar o dinheiro que tu recebe, tu tem que administrar ao longo dos meses. Claro que tu tens que te organizar para vender todo mês, né? Mas tu tem que diluir esse valor. Mas é que um ticket de uma venda é mais alto, o outro é menor. Daqui a um pouco tu vai ter baseado no maior e tu não sabe o que vai ter. Tu não sabe o que vai ser no outro mês. Com certeza. É um mercado muito estável. Então tu tem que te organizar. Porque se tu pega uma venda, vendi hoje, tô rico. Vou tirar umas férias de um mês. E aí, mês que vem, como é que vai ser? Então, aí que é o grande problema, né? Muita gente tem a ilusão de entrar o dinheiro e simplesmente... E às vezes vem numa batida de começar a vender sempre, eu acho que eu vou vender sempre, não te organiza. Por isso que é muito bom, e a gente fala a questão do corretor, ele tem que ser um empreendedor, porque é um negócio, tu não sabe se tem venda todo mês, tu tem que fazer qual vai ser o teu prolabore, né? O corretor ele tem que saber trabalhar com finanças, organização. Corretor é videomaker, é contabilista, é psicólogo, assim, tem várias coisas que o corretor é. E tu vê que hoje todo mundo acha que são, por exemplo, pega até na área da solar. Eu vou abrir uma empresa solar que dá dinheiro, eu vou ser corretor que dá dinheiro. Só que não é assim, né? As coisas existem todo um trabalho, é o que eu volto a falar. Tu acha que essa questão de... O que tu sente hoje na questão de confiança, de carteira de cliente? Tu tá conseguindo ser positiva? Tu ainda tem uma dúvida quanto a isso? É mais difícil a conquista de um cliente para manter ele? Muito boa essa pergunta, muito boa essa pergunta. Questão de cliente. Eu trato meu cliente, eu tento me conectar muito com o meu cliente, eu trato ele como amigo. Por quê? Porque a gente tenta dar o melhor pro nosso amigo, e se a gente tratar esse cliente como amigo, ele vai confiar em ti, né? Então, as coisas que tu indicar a ele vai ainda mais ter confiança, né? Então, se eu tratar meu cliente como amigo, eu vou dar o melhor. O que eu tenho de dificuldade, assim, de ver do cliente? Eu me dedico, eu me esforço, e tem muitos clientes que eles acabam ficando com muitos colegas, muitos corretores, e acaba que ninguém atende bem, porque eles ficam pipocando de vários em corretores, né? Então, quando eu consigo sentir que o cliente ele se conectou comigo, que ele confiou em mim, flui. Porque os dois se entregam, eu consigo me dedicar totalmente a ele. Mas tu sente uma dificuldade, tem dificuldade para, por exemplo, não tu, mas assim no geral, tem dificuldades corretores a conseguir manter um cliente? Porque muitas vezes, eu vou fazer outra pergunta, um modo diferente. A maioria dos clientes, eles compram uma única vez e nunca mais compra algum... Por exemplo, comprou a casa do sonho e não vai comprar mais. Uhum. A maioria é assim, ou a maioria não? Consegue já, depois compra o primeiro, compra o segundo, às vezes investe. Como é que tá o mercado nessa área? Como é que tá o mercado? Olha, nesse pouco tempo que eu tenho de corretagem, eu já tive clientes que retornaram, saíram, por exemplo, lá de um terreno, compraram, depois não construíram, compraram um apartamento, ou compraram um apartamento, resolveram comprar um terreno para construir. Então, eu tenho alguns clientes que eles estão retornando para fazer a segunda compra. Mas eu também tenho muitos clientes que é o imóvel da vida, entendeu? Que eles juntaram a vida inteira para comprar aquele imóvel. Então, como eu tô nesse pouco período de tempo, eu vou começar a ver esse cliente novamente daqui a um tempo, porque ele vai agora viver o momento da casa nova, ele vai juntar o dinheiro para daqui a um pouco dar o upgrade. Então, eu ainda não comecei a pegar os clientes no retorno, porque eu trabalho muito com o cliente final. Eu gosto muito de trabalhar com o cliente final. Eu até não tenho muita experiência com o investidor. Isso é legal, né? Porque, na verdade, tu realmente trabalha com o sonho de pessoas toda vez. Tanto que tu falou ali em dinheiro. Sabe que a venda... tem alguns profissionais que trabalham com dinheiro a qualquer custa. O cliente consegue perceber quando tu tá levando ele apenas como se fosse um número, como se fosse um cifrão. E tu tentar realmente ajudar o teu cliente, ele consegue perceber. Então, não é tudo que vale o dinheiro. Eu, assim, já deixei de fazer vendas porque eu sei que aquilo não é o melhor para o meu cliente. A indicação para o cliente. Isso era uma pergunta que eu ia fazer para ti. Como tu vê na questão de chegar um cliente e aí tu olha, o local... Eu lembro que tu falou uma das histórias, né? Tu não dormiu. Como é que foi essa questão tua aí? Que tu não dormiu porque tu tinha que falar alguma coisa para cliente antes de fechar? Eu sinto muito de... Meu cliente
é a melhor escolha, tem que ser a melhor escolha, tem que ser a melhor opção pra ele. Será que eu pesquisei tudo? Será que eu fui atrás do melhor? Eu fico me cobrando muito isso, porque eu realmente quero entregar o melhor pro meu cliente. E se ele depositou a confiança em mim, eu quero entregar isso pra ele, eu quero entregar a excelência, sabe? E esse foi um episódio específico que eu encontrei o apartamento, já estava tudo certo, nós estávamos com o contrato pronto, nós iríamos assinar na outra manhã. E eu futricando na internet e descobri que ia sair um prédio do lado. Eu até comentei com os colegas, né? Vai sair um prédio do lado, o que eu faço? Eu já aviso ela, me deu uma dica, porque eu não tinha passado por essa situação ainda. E eu sou muito honesta quando eu não sei, eu peço ajuda. E isso eu acho que é muito importante quando tu não sabe pedir ajuda. E aí eu lembro que um colega me comentou, não fala isso agora, senão tu vai perder a venda. E aí um outro colega meu disse assim, eu acho que tu tem que falar. O que tu tá sentindo? Eu falei, eu preciso falar. Se depois daqui 2, 3 anos ela vê o prédio erguendo, ela vai dizer, poxa vida, a Linda não me falou, a Linda não me avisou. E eu quero que alguém tenha uma impressão ruim de mim, que eu fiz algo negativo ou que eu omiti algo, porque às vezes tu não mente, tu omite. Mas vamos lá pensar até o seguinte também, tu tem um terreno lá, tu não vai adivinhar o que vai fazer. Sim. Na verdade, tu foi se porque tu não realmente sabe. Tu queria ter a certeza, né? E aí Mas tu daí buscou pra pesquisar. Mas eu estaria tranquila, porque eu não sabia. Mas agora, se eu sei de uma informação e eu não digo essa informação pro meu cliente... Mas aí eu tô dando exemplo que tu foi ainda futricar, tu foi atrás de ver o que era aquele terreno e o que sairia naquele terreno. Sim. Mais ainda tu buscou se preocupar com a questão. Mostra que, na verdade, eu tô fazendo negócio como se fosse pra mim. Eu faço, todos os negócios que eu faço como se fosse pra mim. Como se eu estivesse comprando aquele imóvel sempre. E tu conseguiu falar com ela antes da... Com certeza, até eu tava falando com os meus colegas. E aí eu liguei pra ela e disse assim, eu preciso marcar uma reunião contigo amanhã lá no apartamento, mostrar mais uns detalhes. Fui no apartamento, olha, fulana, aqui vai sair um prédio, eu descobri... Apavorada, vou perder o negócio agora. Eu tava apavorada que eu ia perder o negócio. Na verdade, eu já tinha aceitado que eu iria perder o negócio, mas eu não ia perder cliente. Porque a cliente ia confiar em mim, e então ela não compraria ali. Mas eu tenho certeza que ela ia saber que eu era uma pessoa honesta. Então ela iria comprar em outro lugar. Então eu fui lá, mostrei pra ela e disse, vai sair um prédio aqui. E eu preciso te avisar isso antes de tu assinar o teu contrato. Se tu quiser comprar mesmo assim, é uma escolha tua, mas eu preciso te falar isso. Ela, linda, eu amei esse apartamento, é aqui. Eu tenho certeza que não vai me atrapalhar esse prédio do lado, mas eu amei que tu foi sincera comigo. Isso é tão bom, hoje em dia as pessoas não fazem isso. E eu falei, ai meu Deus, agora eu tô... Negócio fechado. Negócio fechado, mas eu tô livre com o que eu tava sentindo. Porque eu não conseguiria dormir daqui sabendo que em 1 ano, 2 anos ela ia descobrir que ia ter um prédio do lado e eu não tinha falado. E a questão do cliente, aquele que tu perdeu o negócio pra ele, não é o momento de fazer também. Eu tava com um cliente de São Borja. E nós estávamos adquirindo um terreno e no meio de uma conversa ele me pergunta, Linda, o terreno é uma boa compra? Eu falei, era sobre isso que eu lhe liguei. Eu preciso lhe contar como é que é a região em torno ali deste terreno, eu não acho... Não tá dentro do projeto dele, não bate com essas características que ele tá procurando. Exatamente, eu acho que não é uma boa região, talvez daqui a um tempo, quando o senhor vir pra cá, vai ver que não é o melhor lugar. Então, sendo bem sincera, eu acho que não é uma boa compra, mas se o senhor quiser comprar mesmo assim, eu tô aqui pra lhe auxiliar e fazer o trâmite até o final. E ele, não, é isso. Tu tá me dizendo que não é um bom negócio, eu não vou comprar. Mas nós vamos achar outro negócio pra gente fazer. Mas eu sei que ele não comprou uma coisa que ele não ia ficar feliz. Então tu vê que tudo a gente tá falando é justamente nessa questão, né? Não é só dinheiro. E isso é uma plantação, né? Porque muitas pessoas têm um desespero pelo dinheiro naquele momento e não se vem de dão uma conta. vez só. Exatamente, tu tá fazendo uma conquista, isso é muito importante, né? E às vezes eu vejo pessoas por poucos centavos de dinheiro, e mesmo que seja um pouco de dinheiro, vamos dizer assim, tu não tem como manter o resto da tua vida. E a tua palavra e a tua construção vai valer muito mais do que aquilo ali. Um honorário, que é o que a gente chama, tem gente que fala comissão, tem gente que fala honorário, um honorário que seja, por exemplo, 5, 6 mil reais. Vale o preço do teu caráter? Vale? Não vale. Pra mim não vale. Porque vai durar um tempo. E eu penso assim na justiça de Deus. Se tu faz uma coisa pro outro agora, tu paga o dobro na frente.
Agora, se, por exemplo, tu não falou uma informação porque tu não sabia, Deus sabe também que tu não tá mentindo, tu não sabia também. Então... Isso é muito importante. Vamos fazer Agora vou mudar o assunto, vou entrar na questão da mentoria. Então, hoje o programa é dia 16, né, de dezembro, nós estamos gravando. Foi ao ar, agora está indo ao ar agora em janeiro, então as pessoas estão ouvindo, né? Eu até tô curioso, é legal gravar e já tá em janeiro aqui, a gente não sabe o que tá acontecendo, já estamos em janeiro, já estamos gente. em 2023. Vou falar uma pergunta da mentoria, tá? Eu quero saber e eu vi que tu é uma pessoa que fala verdades, não mente. Então eu quero saber da mentoria, o que pra ti, num primeiro encontro assim na mentoria, por que eu vou fazer essa pergunta? Porque eu tenho visto, e agora no outro entrevistado também, ele disse que foi fazer umas mudanças pós-venda, um detalhe para ele, se tu tivesse uma mentoria, tu tinha encurtado teu caminho muito grande, porque a primeira coisa que eu ia te falar era, bate na questão do pós-venda, ainda mais que tu trabalha com esse tipo de coisa. Pra ti, vamos lá, pergunta. O que tu sentiu no primeiro dia de mentoria? Tem que ser sincero, não foi boa, mudou em alguma coisa? O que tu sentiu na primeira conversa? 1 hora de conversa em mentoria, só conversa. Mudou totalmente o meu pensamento. Quando eu cheguei, a primeira pergunta que eu fiz foi realmente de te dizer, Rodrigo, eu sinto muito a dor do meu cliente, eu fico com aquilo assim, angustiada. Foi a primeira coisa que eu te falei. E tu disse assim, o teu perfil, ele tem que ser explorado exatamente como tu é. E confesso pra vocês, eu não estou conseguindo nem me soltar aqui. Quando eu falei com o Rodrigo, eu sou uma pessoa muito de sentimento. E aqui eu ainda tô tímida, tô com vergonha, ainda tô um pouco nervosa. E numa conversa com o Rodrigo, ele conseguiu ver exatamente a Linda, que é totalmente verdadeira. E o Rodrigo me disse, Linda, é isso, é só isso. Pega essa Linda e mostra para os teus clientes essa pessoa que tu é. Porque... realmente, na corretagem são 2 perfis, né? A gente aparece na rede social toda engomadinha, toda bonitinha. E isso é um perfil, né? De uma mulher toda pomposa e outras mulheres que são mais sensuais, né? Então são 2 perfis. E ele falou, tu já viu algum perfil assim? Com sentimento, com coração, com emoção? Eu falei, não. E ele, então é só ser tu. E eu abri o meu Instagram no outro dia e eu comecei a demonstrar o sentimento que eu tinha e eu posso falar pra vocês, 2 pessoas em um dia já se conectaram comigo com a pessoa que eu sou. Eu até posso falar aqui eu recebi mensagens lindas dizendo que se espelham em mim, que gostam de como eu falo, da emoção que eu coloco. E às vezes eu tô tentando demonstrar que eu sou uma pessoa engomadinha, toda certinha, que eu não sou assim. Eu sou uma pessoa totalmente coração, uma manteiga, totalmente emotiva. E tem pessoas que se conectam com isso. E tentar mostrar quem eu sou. Então, em 1 hora de conversa, me entregou tudo que eu precisava fazer. Simplesmente. Todo o norte, ó, faz isso, que vai dar certo. E eu nunca tinha pensado nisso. Fez assim na minha cabeça. Tanto é que tu vê, ó, o que é a importância. Tu viu que quando tu fala o natural, que tu não te preocupa, tu tem que falar para os outros muda, fazer, né? Tu começa a soltar, tu muda, tu tem outra percepção. As pessoas têm uma percepção verdadeira. E eu falo por uma questão minha mesmo. Muitas vezes as pessoas chegam para mim assim, tu tem que mudar, falar pelo sistema X, iniciar a palestra assim, finalizar assim. Não sou eu. Assim que tem que não ser, é né? o que as pessoas querem de mim, elas querem ouvir. Tanto é que de todas as pessoas que estão na mentoria, a maioria da frase das pessoas veio, não, Rodrigo. Não, Rodrigo, não. A maioria das frases veio, o que eu vejo no Rodrigo é a verdade, é a situação, é o real, Então é isso, as pessoas estão carentes, a gente tá muito caricatura. Sim. Tá muito... E muito eu vejo as pessoas preocupadas com o que os outros vão pensar. Se eu tivesse preocupado com o que os outros pensar, eu nem ia ter esse bonequinho do careca, eu não ia ter outdoor.
Então eu não tô preocupado com o que vão E falar. eu cheguei aqui, na minha cabeça, eu tava tentando seguir um script, eu vou falar isso, isso e isso. Eu tava nervosa, não consegui falar, e eu falei, vão pensar que eu me enrolei, que eu não fui objetiva. E a gente é assim o tempo todo. E no Instagram, a mesma coisa. Eu preciso me arrumar pra gravar um vídeo, eu tenho que ir lá, eu tenho que falar tudo certinho. Se eu falar... vi que na postagem de hoje, hoje tá, pessoal, nós estamos falando a gravação aqui 16 de dezembro. Eu vi que na tua postagem lá, tu inclusive botou ao natural, hoje eu disse assim, ela já mudou, ela já não foi nem a maquiagem, ela botou, foi uma postagem tua, Sim, né? eu postei. Eu tô controlando, eu tô analisando, viu? Sim, Tô tá fazendo analisando o análise. meu perfil, né? E também eu coloquei ali dizendo que eu tava nervosa, que eu tava muito, muito feliz. E isso é uma coisa que eu não fazia, de eu demonstrar que eu tenho sentimentos. E que às vezes eu abro a câmera e eu vou falar uma coisa errada. E se eu falo errado eu já não posto. Eu vou te dizer que inclusive a Débora tá aqui, eles brigam comigo. Às vezes eu escrevo rápido, nem reviso. Quando eu vejo que tem um erro no português ou tem alguma coisa. Em reunião, depois eles vão lá, que horror, vamos apagar. Digo, não apaga, deixa que foi eu que escrevi. É rápido, o pensamento saiu assim e vai lá. E no fim as pessoas gostam de gente como a gente. Porque todo mundo sabe que é dificuldade, todo mundo sabe o que é. Mas o mais importante, as pessoas, elas querem ter em quem confiar, elas querem sentir a confiança. E é isso que tem que apresentar. E quando tu trabalha com sonho, que tu trabalha principalmente o sonho das pessoas, porque eu sei o que foi eu conquistar meu primeiro apartamento, a nossa família conseguiu, aí eu tive que vender, apostar no negócio, depois a gente sonhou, construiu uma casa, como pedreiro, eu estava lá construindo, meus filhos carregando areia, fazendo coisa, e aí eu fui roubado nessa casa num golpe, aí eu tenho que chegar de novo a construir outra casa, agora graças a Deus conseguimos, conquistando de novo. Então tu trabalha com o sonho de pessoas, então tu tem que fazer o máximo possível, que nem eu digo para minha equipe na Solar. E é legal, a Solar, eu trabalho também com economia para a vida das pessoas. Já não é tanto como a casa, então a venda da casa, o tu ser corretor, é trabalhar com o coração e com a alma. Se tu não gosta de fazer isso para as pessoas, nem adianta trabalhar, porque não vai dar certo. Tu vai empurrar e não vai dar certo. Agora, os grandes corretores, a maioria que eu vejo, os bons corretores, são aqueles que trabalham com verdade, são verdadeiros, eles trazem, né, essa questão. E quando eu te disse, eu falei, guria, tu tá preparada para isso, tu já tem tudo que tu conversou, que tu vinha alinhando, tu me apresentou, eu te disse, nós só temos duas coisas. É transformar a Linda no original e é fazer o network. Acabou, a minha consultoria, no teu caso, é isso aí, terminou. Que coisa boa, que coisa boa. Ficou emocionado, agora nem fala. Eu nem falo, eu tô tentando não chorar aqui, porque eu sou muito manteiga. Pode chorar que dá audiência, chora, vamos filmar. Dá um close no choro dela que dá audiência. Eu tô aqui me concentrando aqui pra não chorar, porque só Deus sabe o quanto eu rezei e pedi pra ter as oportunidades que eu tenho hoje, porque não foi fácil. Eu nem entrei muito na questão de história, de coisas que eu já passei, porque o objetivo mais aqui era falar sobre a minha carreira como corretora, né? E foi muito difícil nesses... Vamos aproveitar, dar uma pinceladinha. Qual foi o pior momento da tua vida? Aquele momento que tu queria largar tudo, aquele momento que... E sabe que é bom, a gente tem que lembrar, porque desse momento que a gente lembra que é ruim, dói um pouco na gente, mas isso dá mais força ainda. Sim. E o grande que eu digo para as pessoas é saber superar. Qual foi um dos piores momentos da tua vida? Aquele momento que tu disse assim, vou largar tudo, tô desistindo de tudo, não dá nada certo pra mim. Foi em 2019 que eu tive essa decisão. Na verdade, foram 2 momentos da minha vida. Um que assim, que eu sabia que eu tinha que dar certo. Foi no Natal de Natal não, Réveillon de 2013, que meu pai tava com dívida, a gente não tinha dinheiro. E a nossa ceia de Réveillon, ceia de Natal, não me lembro muito bem, foi massa com sardinha, eu lembro assim. E eu fui pro quarto, assim, e eu chorava, dizendo que eu não tinha como ajudar meu pai, porque eu não conseguia trabalhar, e eu via a tristeza do meu pai de acabar proporcionando isso pra família. Então foi aquilo uma tristeza, e eu prometi pra mim, eu era uma adolescente, que eu ia dar certo, que eu tinha que dar certo, porque eu não queria ver os meus pais tristes. Então, tendo nisso, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, por querer ajudar o meu pai, por querer ajudar a minha mãe. E a gota d'água, que foi o momento mais triste da minha vida, foi quando eu tive uma decepção muito grande na minha vida.
E em 2019 eu chutei o balde e eu disse, isso aí chega pra mim, chega, eu vou fazer dar certo. Só que na minha cidade eu não tenho como fazer dar certo, porque eu não tenho oportunidade aqui. Então eu vou pra Santa Maria e eu vou abraçar as oportunidades que vão passar na minha frente. Foi assim que aconteceu com a corretagem, eu abracei e eu sempre fui assim, ó, eu vou, se der errado, eu tento outra coisa, eu vou e eu tento, eu vou e eu tento, eu vou e eu tento, eu não tenho medo, entende? Eu vou. Tu acha que Ou não eu é... faço até dar certo. Tu acha que não é legal isso? Às vezes as pessoas elas ficam sematizando e aquilo pesa pra ela, ela leva pro resto da vida choramingando, né, que nem dos outros. Mas a massa com sardinha naquele Natal, tu não acha que é isso que te dá a carga que tu precisa hoje de não desistir nada? E se não fosse aquela massa com sardinha, talvez tu não teria esse objetivo tão forte que tu tem hoje para realizar as coisas? Se eu não tivesse passado por isso, portanto, por essas coisas, eu talvez não tivesse a minha autonomia, eu não tivesse a vontade que eu tenho. Então eu precisei. Tudo que eu vivi, eu precisei. Eu precisava passar por aquilo para me tornar. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Eu digo são duas coisas, eu repito sempre quando me perguntam ou entra um assunto assim. Eu levo duas coisas. A primeira é uma passagem bíblica, Pedro caminhando na água. Quando ele começou a afundar na água, Jesus estava no barco e olhou para ele e disse, homem de pouca fé, ergue e segue caminhando. Então a fé dele voltou e ele seguiu caminhando nas águas. Eu levo essa passagem sempre quando eu estou em dificuldade. E a segunda é que eu digo assim, sempre alguém tem uma história pior do que a minha. Sempre. Sempre alguém Eu está com sempre a situação penso pior isso que a minha. também. Só que essa pessoa, ela consegue. Por que eu não vou conseguir? Então eu não posso desistir. Então isso é muito. E se tu me perguntar hoje, qual foi o momento de mudança na minha vida, eu tive dois também, assim, que foram cruciais. Mas um deles, eu sempre digo que eu estava sozinho, morava quase que de favor, fazia faxina num apartamento. E eu cheguei um dia e o cara que estava ali, que morava junto com um amigo meu, que conseguiu para mim morar, eu abri a porta, ele fazia veterinário, estava com uma turma de amigas, assim, né, jovem, imagina, 16 anos, com as mulheres, na volta, tocando violão. Eu entrei bem quietinho lá pro quarto, até no canto, apartamento pequenininho, e ele olhou e me disse assim, ó, se tu não melhorar essa faxina no banheiro, eu vou te mandar embora, hein? Você já sabe, né, melhora isso aí, porque tá um lixo. Aquilo ali, para mim, foi um balde... Tristeza. Não foi uma tristeza, sabe? Eu chorei. Claro. Que nem diz as minhas filhas têm um meme que fala, chorei mesmo. Mas aquilo pra mim me ergueu e a partir dali eu disse, nunca mais ninguém pisaria em mim. A partir daquele momento fui-me embora, morei num cafofo. Tu tem duas opções, né? Que é aceitar ou ficar chorando. E aí cada vez... Ou não aceitar. E aí ele tava certo, porque eu não sei nada mesmo. Então pra mim foi isso. Eu sempre digo para as pessoas, problema todo mundo tem, a gente tem que enfrentar, tem que saber enfrentar e tem que ir embora. Não pode desistir. E eu brigo muito quando as pessoas... Eu posso estar errado nesse sentido. Débora briga comigo, é psicóloga, né? Mas eu sempre digo para as pessoas, olha, essa de, vou entrar em depressão, vou fazer... Pô, tu tá dizendo, eu vou entrar em depressão, vou me frouxar, eu vou... Né? Se bem que assim, ó, eu tô vendendo aos psicólogos agora. Eu sempre digo, a gente aprende na vida, né? Aprende, eu sempre falo a questão psicóloga. Eu acho legal, porque indiretamente a Débora é minha psicóloga. Eu tenho uma coisa, tô conversando com ela, vou lá e ela dá consulta de graça pra mim, porque a gente vai conversando. Então, indiretamente, eu uso um psicólogo. Mas o psicólogo, ele não para de trabalhar nunca. Exatamente, é uma conversa. Então, eu acho que é legal, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas têm que parar de, eu vou entrar em depressão. Não só tem que resolver psicólogo, não. Exatamente. Tu tá atraindo coisa pra ti. Isso. Tu tem que ter um E uma lado coisa positivo. que eu aprendi, que eu não era, até por estar muito triste naquela época, né, não entendendo por que eu tinha que passar por aquilo, por que isso comigo. Então, tem um momento da vida da gente, adolescência, ali, eu ficava me martirizando, por que isso? E eu me tornei uma pessoa super positiva, sei que as coisas vão dar certo, e se não der certo, eu vou achar outra solução. E do que deu errado, tu tira o ponto positivo que tu vai aprender, não tem outra situação. Exatamente. Então, eu me tornei uma pessoa positiva, eu amo de coração ajudar as pessoas, eu amo os animais, assim, queria ainda continuar com o projeto que eu tinha lá em Cacique, que eu ajudava e resgatava os cachorros e doava, e cheguei em Santa Maria... Hoje tu tem um namorado, né? Eu tô... Na outra entrevista também eu fiz assim, eu já fiz 2 divórcios de casal, porque eu fiquei metendo pressão.
Se morar junto, tem que casar, tem que dar Ele jeito não de assumir. Não, olha só, Frederico, tu não pode subir de cargo assim. Então tem que passar todo bonitinho, pedindo noivado, depois casar. Isso, eu vou te dizer que a minha filha tem 21 anos. Não, é namorado. A minha filha tem 21 anos e o rapaz foi lá 21 anos, o cara foi dar carona pra ela uma vez. Beleza. Foi dar carona a segunda vez lá. Beleza. Na terceira, tem que ser manda assim. ele baixar aqui, eu quero conversar com ele. Isso Pode vir aqui. é assim, Então, escreveu, não leu. Vamos conversar de perto. Então esse é o detalhe muito importante. E eu ia te fazer a pergunta agora, não para botar lenha na fogueira, né, dos noivos, eu não boto lenha na fogueira, mas eu acho que o cara tem que pedir em casamento, não pode ficar enrolando. Eu também acho, tem que pedir em casamento. Mas o mais importante que eu vejo disso é que tu diz que gosta de animais, né? Eu amo. Muito, né? Eu tenho 2. A dona Jaque também ama animal. Eu amo. Tu sabe que ela acorda e ela pega o cachorro e beija, e fala e abraça. Aí eu vou falar com ela, me xinga. Não, então, não. Esse é o problema da mulher, Débora. Ama tantos animais e me maltrata. Não. Eu tô fazendo um protesto aqui em público depois. Não, eu trato bem todo mundo. Mas eu tenho 2 filhas. Dona Jaque é parceira demais. Mas eu amo os animais. Agora até ajudo um projeto. Quem quiser também ajudar, o Projeto Aquiles. É um projeto que eu ajudo o ano inteiro. Aquiles? Projeto Aquiles. É aqui de Santa Maria? Aqui de Santa Maria, da Thaís. É um projeto bem legal. Show, então tá feito aí pra quem tá nos ouvindo. É o Projeto Aquiles, gosta de animalzinho. Amo. É um projeto aqui em Santa Maria. Vamos lá, pra encerrar, qual a tua mensagem para as jovens aí, pra sonhar, uma mensagem? O que tu acha que é legal pras mulheres, pra sei lá, uma mensagem, deixar algo aqui pra... Primeiro, é sonhar. Os sonhos nos movem, né? Eu sou uma pessoa muito sonhadora, tenho muitos sonhos que nem tu. Outra coisa é ação. Não basta só a gente sonhar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ter cara de pau, a gente tem que começar, a gente nunca vai estar preparado, mas a gente tem que estar pronto, que nem diz a Mônica, né, na mentoria. Então, sonhar, colocar em prática e colocar cara a tapa. Vai, pede ajuda. Se não der certo, tenta de novo, começa, recomeça. Então, foi assim que eu fiz até dar certo. Eu tenho que melhorar muito. Eu ainda não sou a corretora que eu sonho em ser, porque eu sonho em ser uma corretora referência em Santa Maria. Isso só o tempo vai dar, não tem como e eu estou respeitando os processos e eu estou plantando. Quero continuar ajudando mulheres. Eu quero ajudar mulheres, que agora eu sei que tem muitas que estão me seguindo e estão se espelhando em mim, e isso é muito positivo. Então, eu quero cada vez mais ajudar mulheres, né, a realizarem os seus sonhos e saber que tu tá ajudando uma pessoa, ou 2, ou 3, ou quantas pessoas tu conseguir impactar, isso não tem preço. Que nem a corretagem pra mim. Não é só dinheiro. Claro que é isso que eu faço pra ganhar dinheiro, é isso que eu faço pra pagar minhas contas, mas não é só o dinheiro que importa pra mim. A satisfação, a alegria e a confiança do cliente é a minha motivação. É aquilo que me faz bem, né? Que brilha meu olho. Se tu não é verdadeiro, tu não consegue transmitir para as pessoas. Então, só a pessoa verdadeira consegue. A tão famosa palavra que vocês têm falado muito hoje, principalmente a geração de vocês, se conectar. Eu acho muito legal, porque falam toda hora em conectar. Se conectar. Mas para mim, nada mais, nada menos, no meu modo raiz e grosso, é tu ser o que tu é para conversar com as pessoas. E se tu me perguntar hoje o que é o certo, eu vou te dizer. Faz pro outro o que tu quer que faça pra ti. Eu faço isso. Acabou. Não tem... Eu trato, assim, ó... E eu não tenho vergonha de falar o que eu passei, o que eu fiz, se é mais caro, enfim, se é mais barato, entendeu? Eu, assim, ó... Eu vendo bastante lá no prédio onde eu moro, onde eu escolhi. E não pode ter medo. As pessoas não podem ter medo de ganhar dinheiro. Porque isso parece que é vergonha. Não. De que jeito? Se tu fizer honestamente, não tem por que ter vergonha. Com certeza. Se tu não enganar ninguém, tu não precisa ter vergonha. Tem que ter orgulho. Então, eu assim, eu não tenho vergonha. Tanto que quando eu tô vendendo lá no prédio, apresentando lá os apartamentos, que eu adoro ali, eu comprei a ideia. Eu levo os meus clientes dentro do meu apartamento. Entra, olha como é que eu fiz. Tô começando ainda, não tá 100%, mas vê o que tu acha. Então, Esse aqui é o meu primeiro, que daqui a pouco vem o segundo, que é o dobro. Então, eu não tenho nem vergonha de abrir minha vida pro cliente. Então, quem dirá abrir o meu coração? Se eu não tenho vergonha de abrir minha casa pros meus clientes. Isso aí. Não tem... Esse é natural, é o que eu falo. Por isso que o processo raiz que eu digo para as pessoas, eu tô entrando na mente de todo mundo, é o empreendedor raiz. Sabe que eu fiquei feliz porque essa semana eu vi nem falei pra Débora, o Geraldo Rufino, num dos vídeos dele, ele colocou, seja o empreendedor raiz lá de Botão.
Eu digo, acho que o Rufino tá me ouvindo no meu programa. Mas é muito legal. Então, é esse o detalhe, é isso, é ser verdadeiro, é buscar e não esperar a coisa acontecer. Não tem como. Tu tem Ser que verdadeiro buscar. sempre, né? E tu vai tombo e coisa, mas tem que ir embora. É aquele tempo, né? Que a gente tomava um tombo, alanhava, seguia brincando. Hoje a gurizada toma um tombo, o pai já quer levar pro hospital. Não deixa nem mais. E estar em constante evolução. Eu estou em constante evolução. Eu já não sou a mesma corretora. A vida é uma evolução. E eu não sou mais a mesma corretora que atendi o meu primeiro cliente. Eu não sou a mesma corretora que atendi o segundo. Eu estou cada vez melhor. Eu quero chegar no meu nível de excelência. Eu até peço, assim, desculpa para algum cliente se eu falhei alguma coisa, mas eu estou num processo de evolução, não foi em algum momento por vontade, é por aprender. Eu estou cada dia aprendendo mais até eu chegar no meu nível de excelência, que é o que eu busco. É isso aí, eu posso te dizer que dos meus 25 anos, quando saí da área militar, que eu entrei para ser empreendedor, a diferença que eu sinto de lá para cá na minha evolução tanto é que as pessoas que hoje me conhecem, falam comigo, os meus amigos, que teve aquele amigo que, tipo, tu falou até os 30 anos, depois muito tempo sem falar, falam comigo hoje, não conhece esse Rodrigo, com certeza. Mas as pessoas da minha diferente. cidade que conheceram a Linda Adolescente, elas não me conhecem. E eu até gostaria que elas tivessem a oportunidade de me conhecer agora, porque eu já não sou a mesma pessoa. E que bom que eu não sou a mesma pessoa, isso que é importante. E o mais importante de tudo, né? Olhar pra dentro e ver o seu defeito. Só assim a gente consegue melhorar. Se tu não olhar pra dentro, não ver o teu defeito, tu não vai melhorar de jeito nenhum. E a gente tem muito defeito. Nem me fala. Mas então tá, te agradeço por estar aqui. Não sei se tu quer deixar mais uma mensagem, alguma coisa. Era só agradecer okay. a oportunidade e mais uma vez dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada de Deus estar sempre colocando pessoas abençoadas na minha vida, tanto quando colocou uma amiga para me dizer que eu poderia virar corretora, tanto colocou você, colocou os meus chefes, colocou a Mônica, colocou o meu esposo. Então, ser uma pessoa abençoada, porque tem sempre pessoas cruzando na minha vida que vão me ajudar a evoluir. Show, te agradeço da minha parte. Agradeço a todos que ouviram, então, mais uma história, né? Não só que empreendedores, mas também pessoas que têm uma carreira, que querem crescer, e isso é muito importante levar para todo mundo. E eu vou encerrar esse programa com a minha velha frase: fiquem com Deus. Fique com Deus.